intervenção de Matthew Griffin. Vamos ao debate aqui com a Sofia Vaz Pires, CEO da Ericsson Portugal, e também com Sérgio Catalão, Country Manager da Nokia. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Esta questão toda neste painel que se refere aos facilitadores que estão a tornar o 5G em realidade. Eu pergunto-vos em concreto, o que é que fornecem para as operadoras? Quais são os vossos instrumentos, ao fim e ao cabo? O que é que estão a desenvolver? Bom, o mote da Ericsson é criar ligações que tornem o inimaginável possível. Todo o conceito é à volta de como é que podemos tornar as comunicações e a conectividade de tanta forma como pessoas, empresas e processos se conectem. E, portanto, nós somos uma empresa de tecnologia e fornecemos desde software, hardware, até a parte de gestão de redes. E dou como muitos exemplos, por exemplo, tanto a nível das pessoas, portanto é uma nova forma de se conectarem, também uma nova forma de entretenimento, como é que as pessoas podem aproveitar novas experiências, e, por exemplo, para as empresas é toda a componente de otimização de processos, como é que tornamos as cadeias de valor mais inteligentes, e isto sempre com uma visão de sustentabilidade. Porque o 5G, pelas suas características natas de tecnologia, é muito à volta de mais velocidade, maior capacidade e maior eficiência. Já lá vamos em concreto esses aspectos e essas características. Sérgio Catalão, a mesma questão relativamente à Nokia. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à APDC e ao Rogério pelo convite. É de facto um privilégio poder estar neste congresso e agora mais presencialmente. Acho que é um enorme privilégio. Num debate que é diferente, aliás, o Dr. Paulo Portas disse isso de manhã. As tecnológicas, falou muito bem da questão das tecnológicas que existem hoje na Europa e nos diferentes domínios geográficos. Mas eu ia talvez começar pelos desafios que o mundo hoje em dia enfrenta. E recuar um bocadinho atrás para quando nós lançámos o GSM, o nosso moto nessa altura era Connecting People. E porque nós nessa altura estávamos a resolver um problema do mundo que era essencialmente ligar pessoas. Ora, o mundo mudou e mudou bastante. Hoje os desafios que nós enfrentamos são os desafios da pressão climática que está a crescer, do acesso aos recursos que continua a ser desigual, da produtividade no mundo que continua a decrescer nos últimos 50 anos. Nós precisamos de uma nova revolução industrial e, portanto, a tecnologia é fundamental para resolver os problemas do mundo, criando infraestruturas críticas que ligam de uma forma em tempo real pessoas, dispositivos, máquinas, e o 5G não é mais do que uma infraestrutura crítica de comunicação, é muito mais do que uma rede de geração móvel, é um enabler de outras tecnologias disruptivas fundamentais para a digitalização e para a automatização, como seja o IoT, como seja a realidade virtual, e, portanto, com os quais nós iremos digitalizar e automatizar as indústrias, alterando as regras de produção, melhorar a vida nas cidades, gerindo melhor os recursos. E, portanto, nós, na Nokia, fazemos a tecnologia que resolve os problemas do mundo. Se foi assim no passado, é atualmente da mesma forma. Vamos um bocadinho mais além que o 5G. O 5G é uma das tecnologias que resolve, mas para além do 5G, quando pensamos em criar as infraestruturas críticas de comunicação que eu referi para resolver os problemas do mundo, temos também soluções na área da rede fixa, na fibra óptica, no routing de IP e também soluções na cloud. E, portanto, temos trabalhado com mais de 200 clientes no mundo inteiro fazer o desenvolvimento das redes 5G e também, já agora, com mais de 400 empresas com projetos de transformação digital em todas as regiões do mundo e que também são um ativo importante. O Dr. Paulo Portas esta manhã salientava e sublinhava o facto de a Europa estar a ficar para trás no investimento feito nestas tecnologias. Nós olhamos para o que está a ser feito na China, nos Estados Unidos, em inúmeros países, mas na Europa, no velho continente, ainda para mais com uma União Europeia, com 27 países, aparentemente com tanto poder, tirando, lá está, os nórdicos, que nem todos estão na União, como sabemos, mas aí sim
há um investimento. Porquê essa característica dos nórdicos relativamente aos outros povos europeus? Bom, eu acho que aqui, como em qualquer outra área, mas sobretudo aqui nos sistemas das telecomunicações, é fundamental não apenas nós, como inovadores da indústria, enquanto fabricantes, mas também, obviamente, os nossos parceiros operadores, mas também o próprio governo. É importante que trabalhemos em conjunto no sentido de captarmos investimentos que permitam essa transformação digital. E, portanto, a Ericsson, enquanto líder no mercado, e isto não sou eu que digo, são fontes credíveis do mercado, tanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de tecnologia e liderança na forma como nós desenvolvemos os nossos produtos, entidades como a Gartner, Frost Trader, mas também do ponto de vista das patentes e que a nossa inovação não vem apenas da Suécia, mas está descentralizada à volta de todo o mundo. E é bom também ver esse reconhecimento na parte comercial, pela forma como estamos a liderar essa frente. Somos também número 1 nas soluções de rádio a todo o mundo. E só para dar aqui alguns números, isto vai evoluindo à medida que as próprias redes vão sendo implementadas, mas à data de hoje existem 209 redes live 5G, das quais 121 são da Ericsson e temos já 172 contratos assinados. Portanto, os números falam por si, mas isto também para dizer que, obviamente, que precisamos também de todo o ecossistema que olhe para esta componente de inovação, de tecnologia e, sobretudo, aqui no ângulo do 5G, como um veículo transformador para a indústria, para a sociedade. Claro. E, portanto, é muito importante que também aqui o Governo é uma peça fundamental na inovação e, portanto, acho que somos também aqui, estamos disponíveis enquanto líder de mercado para, obviamente, trabalhar junto dos nossos operadores e também do Governo para realmente identificarmos aqui projetos que possam realmente revolucionar a nossa sociedade. Já se falou em vários painéis exatamente a questão também do apoio público e as várias parcerias público-privadas que existem, quer aqui, quer noutros países. Coloco-lhe também a mesma questão, o interesse dos nórdicos relativamente a esta matéria, contrariamente a outros países. No nosso caso, acho que é uma questão também de resiliência. Nós temos mais de 158 anos de existência, dos quais só 20 é que fizemos telemóveis, mas essa efetivamente foi uma marca muito grande. Mas nós temos, isto mostra também um bocadinho a capacidade de adaptação ao longo dos anos àquilo que é, eventualmente... Lembramos bem daqueles telemóveis. Agora, falando um bocadinho também na questão, que se fala um bocadinho das diferentes áreas e olhando um bocadinho para o 5G, o 5G é efetivamente uma oportunidade única, e este setor tem uma oportunidade única de participar naquilo que é muito necessário, que é uma nova revolução industrial. Nós temos que ser capazes outra vez de pôr o crescimento económico a crescer, digamos assim, é a famosa, nós já falámos, a quarta revolução industrial, e o 5G é efetivamente um enabler fundamental para que isso aconteça. Porquê? Vai nos possibilitar trazer de volta para os mercados domésticos aquilo que noutras alturas nós mudámos em termos de offshore para outras localizações. E vamos poder voltar a pôr as fábricas perto dos consumidores, fábricas mais flexíveis, fábricas mais simples, mais pequenas, muito relacionadas com aquilo que é a necessidade dos consumidores. E isto é uma oportunidade imensa para a Europa se reindustrializar, participar nesta quarta revolução industrial, e o 5G é absolutamente fundamental para isso. E, portanto, é efetivamente uma oportunidade. E eu acho que a Europa tem dado sinais extremamente interessantes, e eu acho que é uma referência, não só em termos de sustentabilidade, quando lançou o European Green Digital Coalition, onde convocou todo o mundo, a sociedade europeia, para o tema da sustentabilidade, mas fez de alguma forma também e complementou isso com a Declaração de Lisboa, onde definiu princípios orientadores para aquilo que é o digital na Europa. E aqui faço só uma frase da Presidente da Comissão Europeia, que diz: "We embrace new technologies, but we stand by our values." E, portanto, estamos a falar de um ecossistema, o 5G, e o facto de ser estratégico para esta
transformação e para o aumento da produtividade da Europa é efetivamente algo que tem que ser acompanhado com fundações de princípios, de ética extremamente sólidas, como sejam a segurança, como sejam a proteção dos dados, como sejam a não interferência de terceiros. E, portanto, há claramente aqui uma intenção clara da Europa em estabelecer as regras de... Já vamos em relação exatamente a essas regras. Queria só que esclarecesse e desenvolvesse mais um ponto que ficou, que tem a ver com a questão do investimento ao nível da proximidade, de localização. O que é que significa isso em concreto? Significa aquilo que quando na terceira Revolução Industrial fizemos o offshoring das nossas produções para outras zonas, por uma questão de custo. Esse custo já não existe mais, ou esse benefício de custo já é posto em questão. Por outro lado, as cadeias de logística também aumentaram os custos imensos, portanto os transportes já não são o que são, e portanto há necessidade eventualmente de voltar, e há uma oportunidade única para a Europa e para Portugal também, de voltar a trazer essa deslocalização da produção que foi feita para outras geografias, outra vez para o nosso espaço europeu, contribuindo para uma revolução, uma reindustrialização outra vez da Europa, que na minha perspectiva é extremamente importante. Porque só para crescer é preciso produzir mais. É assim para a Europa e é assim também para Portugal. Não é? Eu gostava também de lhe perguntar, partindo exatamente da questão da Presidente da Comissão Europeia e da relevância, a importância que é dada à transição digital e à neutralidade carbónica, que é uma meta e uma ambição muito grande por parte da União Europeia. Com esta questão do 5G, sabendo nós que os gastos energéticos são maiores com o 5G, como é que se gera esta dicotomia sustentabilidade com maiores gastos energéticos? Até tendo em conta também todo o contexto socioeconómico que nós vivemos neste momento e uma guerra na Europa e os custos energéticos a subirem em catadupa e cada vez mais a falar-se dos fósseis. Sim. Bom, tenho a dizer que também aqui o tema da sustentabilidade é algo que a Ericsson já fez parte da sua estratégia há mais de 20 anos. Portanto, fomos pioneiros no setor nesse sentido e é algo que faz parte não apenas dos nossos objetivos de negócio, mas também da nossa própria cultura. E obviamente, e tal como referiu e bem, todas estas tendências no sentido de não só a crise energética, como também agora numa fase pós-pandémica, a forma como as pessoas se conectam entre si, e também com a sua entidade patronal, acho que vemos mais do que nunca a importância do tema da sustentabilidade. Sim. Como referi há pouco, obviamente pelas características inerentes à tecnologia 5G, de mais velocidade, maior capacidade e mais eficiência, a Ericsson conseguiu provar que, na verdade, há um elemento diferenciador aqui versus outras gerações de redes móveis, é que, embora haja aqui uma explosão do número de ligações e de conectividade que podemos fazer, tanto entre pessoas como entre máquinas e processos, na verdade vemos que o valor energético por gigabit reduz. Como é que isso também é um outro ângulo que nós vemos aqui, é que pela forma como nós construímos as nossas soluções, uma das características do nosso software de 5G é que nos permite, por exemplo, otimizar de um ponto de vista energético. Vamos dar aqui um exemplo muito concreto, mas se calhar se numa célula da rede de telecomunicações temos naquela altura pouco tráfego, permite-nos gerir o consumo energético que é dado a essa determinada célula. Por outro lado, também através de mecanismos de inteligência artificial, conseguimos fazer uma gestão inteligente da rede, no sentido de perceber qual é que é o perfil de tráfego e de uma forma preditiva conseguir alimentar a rede da uma forma mais eficiente possível e, obviamente, mesma forma como é feita a própria gestão e manutenção das redes, permite também reduzir essa pegada de carbono. Que é isso que se pretende exatamente, a mesma questão. Eu sobre a sustentabilidade, talvez o problema e dois exemplos de solução. Começava talvez pelo problema, e está relacionado também depois com o Tratado de Paris e com o Acordo de Paris, que nos tem que ter, temos de tê-lo sempre em mente. O problema é que, efetivamente, nós injetamos demasiado CO2 na atmosfera, são cerca de 50 mil milhões de toneladas por ano, dos quais 3/4 dessa mesma
energia tem a ver com a produção energética, ou seja, essa emissão de CO2 tem a ver essencialmente com a produção de energia, e desses 3/4, 80% usa recursos fósseis. E, portanto, esse é um dos grandes problemas que nós temos, e, portanto, a solução, ou uma das soluções, seguramente é investir mais em energias alternativas. Agora, nós sabemos como é que é difícil a gestão de energias alternativas do ponto de vista de equilíbrio entre a produção e o consumo. E é aí que a tecnologia e o 5G, a digitalização nos vai ajudar. 2 exemplos que nós estamos a trabalhar com clientes nossos que são mesmo demonstrativos em relação a isto que eu acabei de referir. Um deles em Viena, onde estamos a otimizar a grid-distribuição num campus entre a produção, uma otimização entre a produção e o consumo de energia. Conseguimos já 100 toneladas, reduzir 100 toneladas de CO2 nesse campus. Agora imaginem 14 milhões de campos que existem no mundo inteiro, o potencial. E um outro no Mar do Norte, onde instalámos uma rede crítica de comunicação, com a qual fazemos manutenção remota através de realidade aumentada e de drones, em cerca de 500 turbinas eólicas que estão no mar, que são usadas para fornecer energia a cerca de 1 milhão de lares. E, portanto, são 2 exemplos claros do impacto da tecnologia na sustentabilidade, que é obviamente um problema que nós temos no mundo. Claro. E eu pergunto-lhe exatamente relativamente ao facto da posição geoestratégica de Portugal, e falou também já aí da questão submarina, se Portugal poderá ter aqui uma oportunidade, uma vertente a explorar cada vez mais, já que temos cabos submarinos intercontinentais que passam exatamente pelas nossas águas. Não, sem dúvida, e acho que aqui há um ângulo muito interessante que tipicamente fala-se de Portugal no velho continente como estando na ponta mais ocidental da Europa, mas na verdade acho que uma outra forma de olharmos para nós mesmos é dizer que na verdade estamos aqui no centro entre a América e a Europa. Portanto, estamos aqui e podemos exatamente ter esse papel de ponte entre os 2 continentes, e obviamente os cabos submarinos é um exemplo, mas acho que o 5G pode complementar esse tipo de tecnologia. E mais do que isso, acho que há aqui também um ângulo interessante que é o mar. Nós temos, pelas nossas características geográficas, temos aqui um grande asset, um grande recurso natural que é o mar. Por exemplo, dados antes da pandemia, o mar já representava 8,7 em valor agregado económico na nossa economia versus 1,9 que era a média do valor económico nacional. E, portanto, acho que temos que aqui olhar para várias frentes. Portanto, o mar, tanto da parte das pescas, como numa vertente mais turística e cultural, como mesmo da parte de desportos, portos marítimos e, portanto, o 5G aplicado aqui à possibilidade de retirar mais valor económico do mar, acho que temos aqui várias hipóteses, e a Ericsson, por exemplo, já tem vários casos de referência em portos marítimos, em que provamos também que pela implementação de tecnologia de 5G, seja associada, por exemplo, a sistemas de realidade aumentada que permitem simular ao técnico todas as operações que existem no porto, mas também, obviamente, acelerar a forma como os barcos atracam no porto, sim, como é feito o carregamento e descarregamento dos contentores, e isso provou aqui uma poupança do ponto de vista de emissão de CO2 de 8% e 26% na forma como como todo o processo é feito. E acho que deixa aqui também para reflexão aqui todo o nosso ecossistema, parceiros tecnológicos, operadores, como o próprio Governo, de que forma é que o mar foi a nossa grande mais-valia no passado e faz parte da nossa história, da cultura, e que na altura dos descobrimentos nos potenciou para o mundo, e de que forma é que agora, através da aplicação do 5G, nos poderia posicionar para o futuro. E quando falamos das nossas zonas económicas exclusivas, é marítima e é aérea, e é bastante extensa, como é óbvio, e isso sem dúvida pode ser bem mais aproveitada. Sérgio, há outra questão também que gostaria de lhe colocar, que tem a ver exatamente com as assimetrias ou não que podem derivar do 5G. Eu gosto sempre de ver as coisas pelo lado positivo, sabe? Eu acho meio cheio ou meio vazio? Eu acho que o 5G convoca todos a não deixarem ninguém para trás.
Quando olhamos o impacto da pandemia nos estudantes, durante a altura da pandemia, foram cerca de 1.500 milhões de estudantes que foram impactados no mundo inteiro com a questão da pandemia e com o facto de não poderem ir às aulas, e porque não tinham também condições do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de aplicações, do digital, sim, para poderem continuar, e isto são coisas que marcam do ponto de vista do percurso. E, portanto, eu acho que o 5G, sendo uma destas redes críticas de comunicação que vai ligar o mundo, vai ligar coisas, vão ligar pessoas, dispositivos, tem que ser visto como uma oportunidade para restabelecermos um dos tais problemas que eu referi no início. Haviam 3 problemas, um deles era o acesso aos recursos que continua a ser desigual. Acho que o 5G vai contribuir para isso. Já agora, só comentar os cabos, eu acho que sim, acho que Portugal pode aproveitar efetivamente essa posição geoestratégica para poder ter uma posição extremamente interessante nas novas cadeias logísticas que vão ser mais digitais, e portanto acho que há aqui claramente uma oportunidade, e nos portos também. Eu gostaria de daqui a 10 anos estarmos a olhar para trás e vermos Portugal com um dos portos nos top 10 da Europa. Eu acho que isso é um desafio extremamente importante, e o 5G possibilita isso, quer dizer, a tal digitalização e automatização, porque não um dos nossos portos começar a produzir o dobro, não é? E o 5G pode dar mais garantias ao nível da segurança? Sem dúvida, e acho que... E vocês como empresas tecnológicas, ainda bem que, sem dúvida, que referimos esse ponto, porque obviamente qualquer sociedade avançada e sofisticada necessita de uma rede de telecomunicações que seja robusta. Sobretudo aqui nas telecomunicações móveis, e sobretudo com o 5G, que nos posicionamos como um elemento transformador das sociedades, das indústrias, das empresas. Obviamente que a peça da segurança é mais importante que nunca, no sentido em que com estes milhões de conexões que vamos estar a potenciar, mais do que nunca é importante estarmos a proteger a componente da segurança. E neste sentido, a Ericsson, na forma como desenvolveu o 5G, foi ao nível de não pôr a segurança apenas como uma capa, um add-on por cima da infraestrutura, mas sim no desenvolvimento do seu produto e também na forma como a rede é construída e também gerida, obviamente. Permitindo assim que, obviamente, haja toda a parte da segurança permita que o 5G seja a rede mais segura de todo o sempre, não só do ponto de vista de telecomunicações móveis, mas também do ponto de vista de todo e qualquer sistema de comunicações. Acho que para isso é importante que toda a indústria colabore, pelo menos a Ericsson é um membro ativo de mais do 40 organizações relacionadas com as telecomunicações, e na componente da segurança associada às redes 5G somos um membro ativo do Fórum de Segurança dos 3GPPs, e esperamos sim que a indústria colabore de uma forma aberta e transparente, de forma a definirmos estes estándares, porque protegendo as nossas redes, protegemos também os nossos end-users. Sérgio Catalão, soluções digitais exatamente para esta questão da cibersegurança. Bom, eu acho que a segurança no 5G é algo que tem que ser levado muito a sério, bastante a sério. E porquê? Porque, como eu dizia há pouco, o 5G está no centro das novas cadeias de produção, das novas cadeias logísticas com as quais o mundo vai tentar lançar um novo ciclo de crescimento. E, portanto, esta questão da segurança no 5G, eu diria que tem 2 aspectos que são fundamentais. Desde logo os produtos têm, by design, como nós chamamos na Nokia, by design têm que ter e têm que estar de acordo com os estándares mais elevados do ponto de vista de segurança, pela questão de serem ativos estratégicos, mas depois o segundo aspecto tem a ver com a origem dos próprios produtos. O 5G e os produtos 5G vão ser parte e vão fazer parte das tais redes críticas. Sim. E, portanto, como eu referia também há pouco, as questões que tem que ser, é um ecossistema estratégico para o mundo que tem que ser acompanhado de fundações muito claras e muito sólidas do ponto de vista de princípios e do ponto de vista de ética. 30 segundos para cada um para uma nota final, tendo em conta que chegámos atrasados ao 5G. 30 segundos.
Acho que pelo menos a Ericsson pode capitalizar em todas as experiências de outras geografias e aplicar a sua liderança nessa área aqui ao mercado nacional, mas precisamos de todos, precisamos dos nossos parceiros operadores, precisamos do governo, precisamos também dos consumidores finais e das empresas. E que saibam os consumidores exatamente quais os benefícios, e muitos ainda não se estão a perceber dos benefícios do 5G. Sérgio Catalão. Estamos a fazer, o mercado português está a fazer um esforço imenso de investimento para infraestruturar o 5G e para essencialmente dar essas condições e preparar Portugal para este aumento de produtividade. Portugal precisa de produzir se queremos crescer acima da média Europa, e há claros exemplos naquilo que são os domínios mais naturais de Portugal, nos têxteis, até na agricultura, onde o 5G pode nos pôr a produzir mais e mais e mais. Mas, acima de tudo, se calhar há outras oportunidades que hoje nós não estamos a ver como coletivo em Portugal, mas que nos vão possibilitar, o digital vai nos possibilitar, de alguma forma, industrializar um pouco mais Portugal. Portanto, eu estou extremamente otimista. Eu acho que aquele provérbio tradicional que se diz que a oportunidade ou o desafio aguça o engenho, acho que vai ser muito o nosso caso, e daqui a 10 anos vamos estar a olhar para trás e vamos ver Portugal, qual foi o impacto real do 5G, e que eu acho que vai ser muito aqui em Portugal. Sérgio Catalão, Sofia Vaz Pires, muito obrigada por terem estado connosco neste congresso. Obrigada. E continuamos nos debates agora com o João Adelino Faria.